revolução digital está mudando quase tudo, desde a forma como nos relacionamos com pessoas e empresas, até a forma como trabalhamos, consumimos e nos locomovemos. Entre as diversas mudanças ocorridas nos últimos tempos, as áreas de marketing e comunicação foram algumas das mais afetadas. Como criar estratégias de marketing e comunicação realmente eficientes nos dias de hoje? E como lidar com os consumidores nativos da era digital, que são totalmente avessos ao marketing, seja ele tradicional ou não? Meu nome é Luiz Fernando Clava, eu sou sócio da Economidia e estou aqui para te ajudar nessa jornada empreendedora, num mundo cada vez mais complexo e volúvel. Eu e minha equipe ajudamos dezenas de empresas a resolverem problemas complexos de comunicação e marketing. E o Media Lab nasceu para ser uma extensão desse trabalho. Queremos compartilhar um pouco do nosso conhecimento com um público muito maior. E no episódio de hoje vamos tratar de alguns desafios para quem empreende ou pensa em empreender no mercado digital. Como fazer um bom planejamento levando em consideração as peculiaridades de cada tipo de negócio? Será que varejistas nativos do ambiente digital, como a Wine, do empresário Rogério Salumi, devem desenvolver as suas estratégias da mesma forma que as empresas nascidas no mundo offline? Como criar reputação num ambiente 100% online? Com uma competição muito mais acirrada na comparação com o varejo físico e margens de lucro extremamente apertadas, o espaço para erros praticamente não existe. Vamos mostrar um case que ilustra muito bem esse cenário, a empresa Bela Vida Natural, especializada em produtos naturais. Mas antes vamos falar com um dos principais especialistas na área de marketing e comunicação de e-commerce, Gustavo Chapchap. A barreira de entrada no e-commerce é relativamente baixa. A gente sabe que hoje você tem uma série de plataformas, uma série de tecnologias para montar uma loja virtual. Mas ao mesmo tempo isso acaba gerando um efeito aí um pouco colateral, que é o excesso de concorrência, que acaba mexendo principalmente com as margens das empresas. Na tua visão como especialista na área de e-commerce, principalmente comunicação e marketing, como é que as empresas podem lidar com esses desafios? O e-commerce é mais um canal de venda. Ele é reflexo do mundo físico. Então, da mesma forma que no mundo físico você precisa achar um bom ponto para ter fluxo e ter tráfego e ter gente entrando na loja, para poder expor uma vitrine para mais gente e aumentar a sua conversão, no e-commerce acontece a mesma coisa. Existe muito discurso de abra a sua loja virtual e saia vendendo. Se a gente abrir uma loja física e não contar para ninguém, ninguém vai comprar. Na loja virtual acontece a mesma coisa. Então, o principal desafio é fazer a geração de tráfego. É por um bom relacionamento desse empreendedor, ou por alguma oferta que ele faça diferenciada, ou geração de mídia espontânea, ou compra de tráfego. A internet possibilita, e aí a barreira de entrada, tanto da entrada do e-commerce quanto da mídia, é pequena, que o pequeno empreendedor fique ao lado de grandes marcas. Hoje, um pequeno empreendedor do mundo físico e anunciando numa mídia tradicional não vai conseguir se igualar a um grande varejista. Na internet ele tem como ficar lado a lado, ele vai aparecer para menos pessoas durante menos tempo, mas ele vai aparecer para as mesmas pessoas nos mesmos veículos. Essa questão da geração do tráfego, né? Ou seja, do custo de aquisição, que basicamente a gente tem várias alternativas, mas a mídia paga, eu imagino que acaba tendo um peso muito importante, seja para um varejista mais consolidado ou para um varejista iniciante. Como tomar cuidado para essa mídia paga, para esse custo de aquisição não inviabilizar o teu negócio, não correr a tua margem a ponto de inviabilizar o e-commerce? O ideal é que o custo de aquisição de cliente via mídia paga ocorra só uma vez para o mesmo cliente. Então, a partir do momento que esse cliente entrou na sua base, você tem dados sobre ele suficiente para abordar ele de outras maneiras sem precisar da mídia paga para trazer ele de volta. Então, o grande aprendizado que o e-commerce tem é a lucratividade na recompra e o relacionamento com esse consumidor que já está na sua base. A conquista de clientes novos, evidentemente, que é mais cara do que o tratamento de um cliente que já está na sua base. Porque você conhece o hábito de consumo, você conhece o potencial de compra e você consegue abordá-lo de uma maneira não tão custosa. Tem duas boas saídas. A primeira é fazer um negócio de nicho, para você ser especializado naquele produto e fugir um pouco dessa generalidade de um grande varejista. E a outra vantagem que o pequeno varejista tem frente a um grande varejista é a proximidade do consumidor. Então, enquanto os grandes varejistas estão fazendo atendimentos robotizados, hoje eu acredito que ninguém queira ser tratado como um qualquer ou ser atendido por um robô. Então, eu acho que a grande vantagem competitiva do pequeno varejista está nessa proximidade de tratar o relacionamento de forma pessoal.
A internet trouxe para a gente esse vício de tratar as pessoas como número por conta da quantidade de dados que a gente tem. Então, eu tenho 5 visitas, 3 convertem, e de repente não são 5 visitas, são 5 pessoas diferentes, com anseios diferentes, em momentos diferentes, querendo comprar. Se você conseguir conhecer esse consumidor e trazer para ele uma experiência que ele entenda como exclusiva, mesmo que no fundo ela seja algo um pouco padronizado, com certeza ele vai voltar. Outro desafio que eu percebo muito é a questão do ticket médio, né? Ou seja, como agregar ticket médio, como alavancar vendas, vender mais de um produto ou vender produtos de maior valor agregado. A compra de um produto só é uma coisa que prejudica muito o ticket médio. Então, já que aquele consumidor confiou na sua loja, teve tráfego, entrou na sua loja, confiou a ponto de colocar os dados e efetuar um pagamento, existe uma série de incentivos que podem ser feitos para que ele compre mais de um produto e aumente o ticket médio. Um deles é uma promoção por volume, o outro é uma promoção de frete de acordo com o volume que ele compra, a atribuição de um brinde, a compra de um kit completo, ou no caso de moda, que eu acho que é o grande mercado do e-commerce, a compra de um look completo. Cada consumidor tem um tipo de demanda. Mas o aumento do ticket médio, a parte mais difícil é fazer ele confiar em você, entrar na sua loja e depois confiar e comprar. O aumento do ticket médio é conseguir trazer uma boa experiência para que ele aumente o ticket ou comprando um produto a mais ou voltando em menos tempo. Porque o aumento do ticket médio é muito relativo. Ele pode comprar uma vez por mês na sua loja, ou ele pode comprar uma vez a cada 15 dias. Você não está aumentando o ticket médio da compra, mas está aumentando o ticket médio daquele consumidor. Que custou a mesma coisa para que... Gustavo, você tocou num ponto importantíssimo, na minha opinião, que é a questão da reputação, né, da confiança. Como é que você entende que é viável criar reputação, gerar reconhecimento de marca, gerar essa confiança tão importante, tanto no mundo offline ou online, numa empresa nativa 100% do mundo online? Se você prestar um bom serviço, você vai ter boas recomendações. A internet é um mundo de recomendações. A gente acabou a história do atendimento secreto, onde o consumidor ligava para a empresa e a empresa contava uma história e dizia que aquele problema só aconteceu com ele. Hoje é aberto. Hoje os consumidores dessa empresa e os possíveis consumidores estão se relacionando sem a mediação da empresa. Então tem que tomar muito cuidado, tratar muito bem as respostas nas ouvidorias digitais, e conseguir criar um conteúdo que seja relevante e seja influenciador de compra para que esse consumidor compre na sua loja e não num concorrente. Você comentou aqui de conteúdo, né? Você acredita nessa estratégia? Além do conteúdo, existem outras estratégias possíveis para esse ganho de reputação? Não só acredito, como acho que hoje é pré-requisito, principalmente em algum mercado nichado. A reputação de uma empresa hoje na internet, a internet gera uma pessoalidade entre a empresa e o consumidor. Para ela ser construída, é muito parecida com a construção da reputação de uma pessoa. Né? Ela tem que ter uma boa história para contar, ela tem que ter coerência nas ações e tem que ter um bom propósito. Então ela vende produtos naturais, se por acaso tiver alguma coisa que eu vendo produtos naturais para lucrar mais, ganhar muito dinheiro, dificilmente ela vai ter sucesso. Se ela tiver uma boa história para contar, tendo produtos naturais, porque eu acredito que produtos naturais são o futuro, na saúde das pessoas, com certeza ela vai ter uma aderência maior e uma identificação maior desse consumidor. Ou seja, tem que ter propósito, tem que ter verdade nessa história. Tem que ter verdade. O consumidor que não sente verdade, não confia e não compra. Gustavo, em termos de formatação de estratégia para quem vai para o e-commerce, a gente tem diferentes níveis de empresa, estágios de desenvolvimento de empresas e diferentes origens, né? Desde o varejista já tradicional no varejo físico indo para o online, eventuais varejistas novatos já estreando no mercado online e as indústrias indo para o varejo, né? Ou seja, muitas vezes para usar como canal de distribuição B2B. Como é que você entende que tem que ser esse planejamento? O planejamento é fundamental para o canal funcionar, mas eu acho que um pré-requisito para criar esse planejamento é entender que há convergência entre canais. Então não interessa se é um varejo que vai entrar majoritariamente no online, se é um varejo que tem um novo canal no mundo online, se é uma indústria que não tem hábito de vender para o consumidor final. Ele tem que entender que o consumidor que está no online é o mesmo que está no físico, é o mesmo consumidor que compra no distribuidor, no caso da indústria. Então, eu acho que principalmente entender no planejamento que o canal online está servindo ao consumidor de forma distante. Então, ele tem que passar todas as propriedades da sua empresa e as melhores dela dentro desse canal. Todos os valores de marca, né? E não esquecer que a gente está falando sempre com pessoas, né? Seja em qual canal for, seja B2B ou B2C, né? E pessoas diferentes, em momentos diferentes. Ou seja, identificar sempre o teu público e ter uma comunicação, um marketing assertivo para cada público. Legal, queria agradecer bastante a tua presença, Gustavo. Obrigado.
E agora eu vou lá para a Bela Vida Natural conhecer os desafios e estratégias da empresa. A gente tem os óleos vegetais, uma média de 150 óleos vegetais disponíveis, que varia o mesmo tipo de óleo com diferentes marcas. Para a gente abranger tanto o cliente que gosta de determinada marca, como também o tipo de embalagem. São óleos para massagem? Isso, são para massagem, mas alguns deles são comestíveis. Mariana, Carlos, muito obrigado por ter me recebido aqui na Bela Vida Natural, nesse lugar lindo. Nem parece que a gente está em São Paulo, né? Um lugar com muito verde, aqui do lado da represa do Guarapiranga. Foi proposital até por conta do negócio de vocês? É a nossa escolha de vida, estar perto da natureza, ter no quintal as coisas que a gente comercializa também, né? Trabalhar com o que vocês acreditam, com o que vocês entendem que é o melhor para vocês, fatalmente isso vai gerar uma conexão com os clientes, né? Com os consumidores. Queria que vocês começassem contando um pouquinho da história da Bela Vida Natural. O e-commerce começou em 2011. Mas você já tinha uma atividade antes, né? Sim, começou com o Carlos, na verdade, antes do e-commerce. A loja ela acabou nascendo após o meu trabalho de representar, como a Mariana falou, um fabricante de produtos naturais. E eu fui desenvolvendo um trabalho com pedras também. E esse trabalho acabou crescendo, né? Eu vendi muito na faculdade mesmo, para os meus colegas. E foi daí que surgiu a ideia de montar a loja, para expandir isso para o mercado. Como é que vocês conseguiram assim, sair do zero, né? Ou seja, começar um negócio ali bem do comecinho, como a maior parte dos empreendedores brasileiros, e chegar onde vocês chegaram hoje, ou seja, com volume de vendas, com o nível de reputação que vocês têm diante desse público-alvo, né? A gente está falando de um nicho de mercado bem específico, né? O pessoal que gosta de produtos naturais. Que estratégias vocês usaram, estratégias principalmente de comunicação e marketing, para passar confiança para esse público, para se conectar com esse público? Um facilitador foi a história de vida do Carlos, de ter estudado naturologia, que é uma faculdade voltada para o estudo das plantas e dos elementos naturais, como pedras e cristais, a própria argila, na saúde e cosmetologia. E a partir dessa expertise que ele tem, a gente conseguiu, de fato, passar para o público algo que a gente acreditava e também vivia. Eu atendia e-commerces de diferentes nichos, desde eletroeletrônicos até empresas de prestação de serviço. Então, eu tinha um conhecimento bem embasado do mercado, o que o mercado buscava, como essa comunicação poderia ser mais clara, e somado à expertise em cima dos produtos naturais que o Carlos adquiriu no decorrer da sua vida e também que eu tive pequenas pinceladas nas minhas buscas pessoais, a gente conseguiu montar uma comunicação clara para um público que é basicamente offline. Então, a gente não teve estratégia em Facebook, Instagram, a gente atua muito de leve nessas mídias, mas a gente foca naquele cliente que quer comprar, mas muitas vezes está procurando uma loja física e vai no Google em busca de uma loja física, porque esse é o perfil do nosso cliente. E como é que vocês lidam com esse perfil do cliente offline, né? Ou seja, a internet já tem vários anos aí no mercado, mas ainda alguns nichos ainda tem alguma certa dificuldade, né? De se conectar, de fazer compras online. Como é que vocês lidam para educar esse público, para conseguir criar essa cultura do e-commerce nesse público, que é um público bem específico e é um público, digamos, um pouco mais avesso aí à tecnologia, à conexão, né, via internet? Sim, foi muita tentativa e erro, né? No começo a gente tinha um layout de site mais cru, o telefone era a primeira coisa que o cliente via quando entrava no site. Então a primeira pergunta era: você tem loja física? Eu posso confiar em comprar? Então a gente fez uma listagem de quais eram essas perguntas. Através de banners dentro do próprio site, a gente foi respondendo essas dúvidas iniciais do cliente. Então ele passou a entrar na loja e não localizar o telefone com facilidade. O telefone a gente colocou no rodapé do site, assim como acesso ao nosso chat. E através dos banners a gente respondia as perguntas que mais
realmente tocavam aquele momento de converter o cliente a uma compra online. Então, entrega na sua casa, compra segura, quais eram as bandeiras de cartão que a gente trabalhava, quais eram as formas de parcelamento. Então, tudo aquilo que era o medo do cliente, a gente conseguia resolver num banner no topo da página. Hoje vocês fazem quantos pedidos por dia? Atendem quantos pedidos por dia, mais ou menos? Hoje a gente está na média de 30 pedidos dia. O trabalho realmente é conseguir melhorar ainda mais a abrangência, né? Então, trabalhando nossos textos, nossa comunicação do site para conseguir atingir um maior público que muitas vezes busca o produto, mas não encontra. E quais que são os principais desafios que vocês enfrentam hoje no e-commerce de vocês, o Bela Vida Natural? Profissional de marketing. Hoje é muito difícil encontrar profissionais de marketing habilitados para trabalhar com texto, habilitados a trabalhar com uma comunicação de e-mail marketing mais direcionada ao segmento, porque além da gente trabalhar com o consumidor final, a gente trabalha com muitas empresas que buscam marketing olfativo, já que a gente tem departamentos de aromaterapia na loja. Então a gente precisa de uma comunicação corporativa e ao mesmo tempo de uma comunicação mais humanizada, que chegue naquele consumidor final que não tem o hábito de ler um e-mail marketing, que muitas vezes ele se sente invadido por isso. Então a nossa maior dificuldade é encontrar esse profissional. Hoje a gente encontra muito profissional que trabalha com anúncio, com AdWords. Vocês mesmos fazem os textos do e-mail marketing, os textos do blog? Sim, a gente faz o texto, a gente tem pessoas que nos apoiam quanto a design, quanto a programação também, mas o texto, o conceito geral, a gente ainda faz pessoalmente. O Carlos cuida de toda a questão de AdWords, então ele que cuida dos anúncios. E os anúncios estão intimamente ligados com a produção de conteúdo. Então eu fico mais focada nessa questão de produzir conteúdo agora que eu já tenho uma expertise maior. Mas a essência do negócio, a essência da geração do lead e da conversão passa pela mídia e passa por conteúdo, ou seja, passa obviamente pela credibilidade do Carlos por ser um profissional aí dessa área, ter uma formação nessa área. Sim. Você diria que são essas duas vertentes, né? É uma combinação, né, de conhecimentos que acaba levando o cliente ao funil de vendas mesmo. E o case da Bela Vida Natural nos rendeu alguns insights muito interessantes, principalmente para quem está começando no mercado do comércio eletrônico, quem está montando o pequeno e-commerce. O primeiro ponto que me chama a atenção é a questão do foco e da identificação. A gente percebe aí uma genuinidade da história do Carlos e da Mariana, uma identificação profunda com esse público-alvo. Ou seja, isso é fundamental para qualquer estratégia de marketing. Outro ponto que chama bastante atenção é a questão do conhecimento técnico do Carlos e da Mariana, atrelado a uma estratégia de marketing de conteúdo, com a criação de um blog, a divulgação de e-books. Isso acaba também gerando muito resultado e muita identificação com o público final. Ou seja, a ideia não é só vender, é fazer uma venda consultiva. E para finalizar, um ponto muito importante, muito bacana que eu gostei da história deles é a questão da educação do público-alvo. Ou seja, como eles não lidam ali com o consumidor que está acostumado a comprar no comércio eletrônico, você perceber os insights, perceber as principais dúvidas e mudar o teu site para minimizar essas dúvidas, isso é um negócio muito bacana. Queria agradecer a sua audiência e te encontro no próximo Media Lab.